Criada em 1950 na Alemanha, num contexto pós-guerra, num cenário de reconstrução da Europa, como uma solução prática e durável para transporte tanto de mercadorias como pessoas. A Kombi veio para o Brasil em 1957 e deixou de ser produzida em 2013. Até hoje ela deixa muitos órfãos. Não tem no mercado um carro que tenha o mesmo custo-benefício tanto para aquisição quanto manutenção e que carrega o que esse carro carrega. Hoje, a pedido de vocês, na verdade uma pessoa me pediu, vamos falar um pouquinho sobre a minha Kombi, que é a Kombi que a gente usa para trabalhar aqui todos os dias na loja. Ao contrário de muitas Kombis que rodam por aí, essa daqui tem a vida mansa. Ela carrega pouquíssimo peso, roda pouco e a manutenção está sempre em dia. No vídeo de hoje eu vou mostrar as características, upgrades e os próximos upgrades que a gente vai fazer na Combosa. Antes da gente continuar, eu queria dizer que esse carro não está impecável, tem bastante coisa para fazer ainda, desde detalhes de manutenção, funilaria e ainda alguns upgrades que estão aí planejados. A gente pegou ela, já estava bem inteira, a gente foi mantendo e fazendo algumas melhorias. E aí muita gente acaba não conseguindo fazer esses upgrades porque é um carro que vira e mexe está rodando, às vezes para fazer algum serviço tem que parar durante uma semana, então a gente acaba fazendo os upgrades e as trocas de peças quando alguma coisa quebra. Então quebrou, a gente acaba fazendo as trocas. Começando pela dianteira, a gente instalou aqui um conjunto óptico LED, onde ele tem o DRL em arco. Tem como colocar a seta aqui também nesse arco, mas a gente não ligou, deixou ele só como DRL mesmo. E é um conjunto óptico mais atual do que o original da Kombi, que acaba trazendo mais segurança, uma iluminação melhor, embora, diga-se de passagem, ele é irregular. Se você parar numa blitz e o policial quiser te multar por algum motivo, aliás, por algum motivo não, exatamente por esse motivo ele pode, pois é um farol que ele não é original do carro. É uma substituição que a gente fez. Assim, normalmente o pessoal não embaça muito, não reclama muito com isso, porque ele está reguladinho para baixo, tudo bonitinho. Mas se o cara quiser seguir a pé da letra, ele pode sim autuar isso aqui como uma irregularidade. Ainda na dianteira a gente instalou aqui um joguinho de farol de milha. Esse farolzinho de milha aqui ele ajuda bastante, principalmente no local onde eu moro aqui, que é interior, bastante mata, pouquíssima iluminação pública. Esse farolzinho de milha aí é de grande valor. Essa é uma Kombi furgão, então aqui na parte da cabine aqui a gente colocou um ISOFILM, que ele é o UV, né? Ele tem um filtro UV, então ele acaba aquecendo muito menos o carro e fica mais confortável para andar. Seguindo a mesma linha, assim que começou a dar problema nas máquinas de vidro, a gente pegou um kitzinho de vidro elétrico para ficar um pouco mais confortável. Às vezes eu tô sozinho na estrada, como é um carro que não tem ar-condicionado, você tem que abrir o vidro de lá, a maçanetinha ficava ruim. Então o vidro elétrico já ajuda nessa questão aí. Colocamos esse ventiladorzinho aí no painel, que parece uma bobeira, mas a ventilação do carro não tá funcionando ali. Em dia que você pega, o vidro começa a embaçar muito, com a umidade alta, você vira aquele ventilador pro vidro ali e ele faz uma baita diferença. É até um item de segurança. Essa alavanca de câmbio, na verdade, ela é um câmbio de engate rápido. Ele deixa ali as marchas mais alinhadinhas para entrar, né? Que você tem que ficar caçando as marchas ali. O câmbio original da Kombi. E também colocamos aí um porta-copozinho ali na porta, só para estar na estrada, quer comer alguma coisa e tal. Você coloca ali na porta e já dá uma comodidade a mais. A principal questão que a gente mudou nesse carro, que mudou completamente, foi a caixa de direção. Já estava com uma folgazinha, embora a suspensão tivesse toda alinhada, toda em dia, toda a revisão feita, a folga não saía de jeito nenhum, e aí eu descobri que aquilo era o máximo que dava para fazer. Você tira, mas logo já começa a dar problema. Então, como a caixa de direção já estava com um certo desgaste, estava precisando trocar, estralando um pouquinho, a gente optou por trocar e substituir por um sistema que é uma adaptação feita com a caixa de direção do Monza. Cara, isso muda completamente o carro. Pegava estrada, tinha segurança em andar a 70, 80 por hora no máximo, que o carro começava a jogar em qualquer ondulação. E agora com esse sistema aí você consegue botar 100, 110 com segurança e o volante firme, assim como se fosse um carro moderno. Então isso daí, além de ser um item de conforto, é um item de segurança que mudou completamente. Eu estava até pensando em vender o carro para pegar um carrinho mais amigável, digamos assim, para dirigir. E agora já ficou zero bala. Bom, falando aqui da parte traseira, eu coloquei uma luzinha de freio ali auxiliar, que ela funciona como uma luz de neblina, então ela acende quando você pisa no freio, tá normal. E do lado de cá uma luz auxiliar de ré. Onde a gente mora é área rural, muito escuro, quase não tem iluminação na rua. E isso aqui faz diferença para você poder manobrar, principalmente quando você está no meio do mato.
É uma pena que eu demorei um pouco para colocar, então até então eu acabei pegando para-choque aí num bocado de toco até eu instalar isso aqui. Então esse para-choque logo logo eu vou ter que trocar. Tem aqui o engate, que ele é funcional, né? Então ele tem toda a ligação, tudo certinho. Não é decorativo nem por conta de impacto. Então a gente realmente puxa reboque, um reboque baúzinho que a gente tem nesse carro aqui, para poder transportar, aumenta praticamente o dobro da capacidade que a perua carrega. Uma outra questão aqui super interessante que a gente acabou fazendo, que a embreagem já estava bem gasta, então a gente acabou substituindo a embreagem normal por uma embreagem de cerâmica. Embora não carregue muito peso no carro, né, puxando a carretinha eu sentia que começava a patinar um pouco. Eu sei que isso provavelmente era por conta da embreagem estar desgastada, mas eu resolvi colocar uma de cerâmica para poder aumentar o atrito ali da embreagem e acabar eliminando dela patinar puxando peso. Embora minha carga seja muito leve, a perua com a carga até em cima dá 200 quilos, mas com a carretinha já fica um pouco mais complicado. Ela puxa super tranquilo, mas foi mais uma precaução, já que eu já tinha que fazer a embreagem. Já tinha um problema no câmbio desse carro também, eu tive que mandar o câmbio dela para fazer para dar um passe, né? Começou a ficar com muita dificuldade de engatar algumas marchas. Foi um arrependimento até que eu tive, porque na época eu não tinha pesquisado muito sobre a questão de aumentar a relação do câmbio, né, para você poder pegar a estrada. Lembrando que esse lance de você aumentar a relação do câmbio, ele não está ligado diretamente à velocidade final. Isso também, mas no meu caso eu estava mais preocupado com a questão do consumo, porque você acaba conseguindo andar a 90, 100, 110, porém com a rotação bem mais baixa. Automaticamente você economiza muito mais combustível do que com a relação de câmbio original. É uma coisa que está na lista, assim que for possível, que der um probleminha em câmbio, eu vou trocar a coroa e pinhão dela para poder deixar as marchas mais longas. Agora, com certeza, o upgrade mais caro desse carro aqui, que até faz com que tudo o resto vale a pena, é o isolamento térmico. Então ela tem um isolamento térmico tanto nas laterais, quanto na cabine, teto e a parte do assoalho também, inclusive na parte do motor. Você acaba de chegar com o carro, você pode colocar a mão aqui, ele fica levemente morno, não importa o quanto você andou e não importa a temperatura aqui fora. É um revestimento bem grosso e segura demais a temperatura. Como a gente trabalha com plantas naturais, isso aqui muda completamente o jogo. É um upgrade que eu não sei quanto é que custa, eu já peguei ela com essa melhoria e é um carro que está preparado até se quiser colocar um refrigerador em cima, né? Você consegue deixar essa parte aqui toda refrigerada para poder transportar até gelo, carne, seja lá o que for. No meu caso, como não preciso que a temperatura fique tão baixa, eu acabo usando só com esse revestimento para segurar um pouco mais o calor. Então você pode deixar o carro no sol direto, não importa a temperatura que estiver aí fora, aqui dentro ele fica fresquinho. Aqui no salão, né, no compartimento de carga, também tem o mesmo tipo de isolamento térmico e até por conta disso a gente bolou esse sistema de traves aqui, onde ela não é parafusada para poder preservar o revestimento térmico. Então, na verdade, isso aqui são duas traves que o que segura elas em pé são exatamente as prateleiras, né? E com isso eu acabo aumentando bastante minha capacidade de carga, já que o produto que eu transporto ele não pode ser empilhado diretamente e ao mesmo tempo toda a parte de revestimento térmico fica preservado. O próximo upgrade que está previsto agora é a questão de substituição dos bancos. O banco da Kombi ele realmente é bem desconfortável e o do motorista ali ele já está bem desgastado, já amassado, né? Então a gente está estudando uma forma aí de trocar, sem gastar muito, né? Gastando pouco, esse banco por um banco mais confortável. Como minha Kombi é furgão e só tem os 3 lugares da frente, então a gente estava pensando em de repente colocar um banco como por exemplo da Zafira ou do Picasso para poder deixar mais confortável tanto para mim quanto para os ocupantes que viajam comigo eventualmente. É isso aí. E vai seguindo a gente aí, que sempre que tiver alguma melhoria, o que deu certo, o que deu errado, eu vou postando aí, a gente vai fazendo aquele bate-papo. E já marca aqui embaixo se você quer um vídeo específico sobre algum assunto da Combosa aí. Abraço!